está chegando. Por um momento saiba que alguém procura por amizade. Recorda, no universo tudo se multiplicando. Por um momento sinta, somos luminosidade. Um beijo, um abraço, apertos de mãos, os olhos nos olhos, o coração. Tentar recomeçar, reconstruindo pra melhor. É tempo de renovar o coração, libertar os sonhos de uma nova era de amor. É tempo de dizer, eu tenho um grande amigo, consigo superar, vencer todo o perigo. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Um novo mundo está chegando. Por um momento saiba que alguém procura por amizade. Recorda, no universo tudo se multiplicando. Por um momento sinta, somos luminosidade. Um beijo, um abraço, apertos de mãos, os olhos nos olhos, o coração. Tentar recomeçar, reconstruindo pra melhor. É tempo de renovar o coração, libertar os sonhos de uma nova era de amor. É tempo de dizer, eu tenho um grande amigo, consigo superar, vencer todo o perigo. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Vem um novo tempo de amor e paz. Semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura. E pelos campos da vida aprendeste sempre a cultivar o bem. Nada temas, meu amigo, o inverno passará também. E as flores da primavera colherás aqui além. Se a semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura, e pelos campos da vida aprendeste sempre a cultivar o bem. Nada temas, meu amigo, o inverno passará também. E as flores da primavera colherás aqui além. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Se a semeadura foi doce, mansa, verdadeira e pura, e pelos olhos do mundo aprendeste
Tente sempre a vislumbrar o bem. Observa a natureza. O inverno passará também, e as flores da primavera colherás aqui além. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Só liberto da ilusão, terás luz em teu caminho. Com amor, carinho e o coração, saberás que nunca estás sozinho. Vai em busca, meu amigo, da harmonia. Deixa o coração aberto à alegria de amar. Amizade, maravilha, a natureza. Juventude, movimento, toda a beleza do mar. A canção é colorida e o nosso bem é o bem de toda a gente. Nosso sonho é o universo, universo com devoção. A criação e as crianças livres brincando em todos os corações. E as crianças livres brincando em todos os corações. Vai em busca, meu amigo, da harmonia. Deixa o coração aberto à alegria de amar. Amizade, maravilha, a natureza. Juventude, movimento, toda a beleza do mar. A canção é colorida e o nosso bem é o bem de toda a gente. Nosso sonho é o universo, universo com devoção. A criação e as crianças livres brincando em todos os corações. E as crianças livres brincando em todos os corações. E as crianças livres brincando em todos os corações. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver doença,
que eu leve alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Dorme, menino, dorme que o céu chegou. Tem tantos astros iluminando a noite pra você. Dorme, meu filho, dorme que o céu chegou. Tem tantas luas iluminando o quarto pra você. É quando vai o sol, é quando vem estrelas, o beijo da mamãe protege dos fantasmas, sonhos. Dorme, meu filho, sonhos. Cresce pouquinho, fica menino. Dorme, meu filho, dorme tranquilo. Sonhos de anjo, estou aqui. Dorme, meu filho, dorme tranquilo. Sonhos de anjo, estou aqui. É quando vai o sol, é quando vem estrelas, o beijo da mamãe protege dos fantasmas, sonhos. Dorme, meu filho, sonhos. Cresce pouquinho, fica menino.
somos nós que fazemos, a paz vem de dentro de nós. Um gesto de amor e carinho, criança sorrindo, a lua, o sol. A paz não tem cor nem nação, a paz em primeiro lugar. Egito, Turquia, Japão, Nordeste, Cabul, no teu coração. A paz, natureza, o planeta sorrindo. A paz na família, no olhar. Agora só tem um. Aí depois você coloca aí, tá certo? Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui conosco e que permaneça nos nossos corações, nos deixando bem mais leves, felizes, né? Porque quando estamos em ligação com o Pai, nosso pensamento navega naquelas ondas fantásticas do amor. Então, gente, hoje, né, nós temos aqui o grande prazer de receber o Adeilson Salles. Adeilson, ele é um escritor. Ele escreve para jovens, para crianças. Ele tem mais de 60 obras, né? Mais de 80 obras, na sua grande maioria voltada para a educação, a evangelização, a formação da juventude, a formação das nossas crianças. Inclusive, ele tem aqui está aqui atrás, depois, quem quiser, é esse aqui, sobre como fazer o evangelho no lar. Porque nós que fazemos o evangelho no lar e temos criança, muitas vezes se torna cansativo, porque a criança, ela navega num mundo muito lúdico. Então, é necessário que a gente tenha aquelas palavras, aquelas histórias, que ele vai introspectando para entender melhor. Esse livro, ele é uma série com 5, direcionadas exatamente ao Evangelho no Lar, para jovens e crianças. E ele também tem, esse romance também é da larva dele. E eu já havia lido, fiquei surpresa, muito surpresa e feliz de tê-lo conhecido, porque eu li, gostei e trouxe até para aqui, para a biblioteca. Eu doei para a biblioteca aqui. Aí eu disse, gente, vale a pena, é uma linguagem fácil, é acessível, não é rebuscada, não é uma linguagem que a gente precise de dicionário. A gente entende com muita facilidade e a leitura é agradabilíssima, leva a gente a vivenciar uma experiência com esse jovem gladiador, que é fantástico, né? Tem esse aqui, o outro livro dele, Jovens Demais para Morrer. Ele trata de 2 jovens que estiveram juntos na guerra e reencarnaram posteriormente. Então, é uma linda história. Agora, eu deixei por último a maior surpresa. Quem aqui já ouviu falar em Luiz Sérgio? Por favor, levante a mão. Quantas vezes aqui teve o tema aborto? Eu mesma fui uma das pessoas que indiquei, deixe-me viver. Você conhece? Os miosótis voltam a florir. Hein? Driblando a dor. E eu comecei a ler e a compreender e a acompanhar o crescimento desse espírito, Luiz Sérgio. Depois houve um hiato, um período onde as publicações praticamente cessaram. E eu me perguntava sempre, onde está Luiz Sérgio? Porque quando ele fala em Deixe-me Viver e trata do aborto, quando ele tem um livro dele, que eu agora me fugiu, que ele trata sobre as drogas,
ele trata sobre a juventude, né? Ele fala direto para a juventude daquela época, que faz alguns anos que ele trouxe esses livros, e para a juventude de hoje. Tem um livro dele, esse que ele trata das drogas, ele falava sobre uma droga que iria surgir, que seria muito mais devastadora do que a cocaína. E anos depois, praticamente 5 anos, 4, 5 anos depois, começou a surgir uma droga que devasta o ser humano, que se chama crack. Então, como eu sempre acompanhei, e hoje eu cheguei aqui, aí eu disse, Luiz Sérgio. Aí eu disse, meu Deus, eu jamais imaginei que iria conversar com a pessoa que recebeu esse livro mediunicamente. Porque essa linguagem dele atinge todas as criaturas. Eu, uma pessoa que me considerava assim, né, mais madura, entre aspas, né? Eu, assim, mesmo uma pessoa madura, quando eu lia os livros dele, eu ficava encantada. Ele tem um livro que trata do Evangelho, que é uma lição de luz. É uma maravilha para quem gosta do Evangelho. É o Evangelho puro, na simplicidade e no palavreado de um jovem. Porque ele desencarnou muito jovem ainda, de acidente. Então, quem acompanhou, quem conhece os livros dele, gente, vale a pena. Eu tive uma amiga que perdeu um filho, muito jovem ainda, aqui em Recife, num acidente de carro. E na época eu estava lendo um livro dele. E eu entreguei esse livro para essa minha amiga, leia. Quando ela me devolveu, ela disse, Rita, eu não vou mais chorar. Porque eu entendi que a vida não interrompe. Mesmo na espiritualidade, ele está do meu lado. Então, esse livro tem consolado não só os jovens, mas consola os pais que têm jovens com dificuldade. Consola os pais que muitas vezes vêm a saber que a filha, por não querer dizer para eles, fez um aborto. Para os pais que às vezes até incentivam, para os namoradas que não querem. Então, eu recomendo, porque eu conheço. E hoje ele trouxe esse aqui. O primeiro livro dele com o espírito André Luiz Sérgio. Ainda existe esperança. Quer dizer, eu estou ansiosa para ler, porque todos os livros dele que eu li, porque alguns eu não cheguei a ler, o que ele fala é de superação, tranquilidade, ele fala de sobrevivência, ele fala ao jovem de 8 a 80, vale a pena. E ele está lançando também um segundo livro do mesmo autor, vai ser no CIMESP. O lançamento vai ser no CIMESP. Então, para a gente ficar com aquele gostinho, né? Esses tem aqui, ele trouxe, tem alguns livros dele aqui para venda. Então, vocês podem dar uma olhada. Aquele que o coração de vocês for para lá, eu estou babando ali pelo Evangelho, né? Que eu sou fã do Evangelho. Então, a gente tem aqui, esse O Jovem Gladiador, eu achei formidável pelo tipo da linguagem e pela forma como ele fala. Gente, a gente falando de uma pessoa que escreve com responsabilidade, esse eu acho que é a melhor carta de apresentação. Quando a gente encontra alguém como ele, que escreve sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, com seriedade, a gente fica muito feliz. Nós espíritas ficamos felizes. Porque hoje, muitas obras, a gente fica temeroso. Mas quando se trata do Evangelho, quando se tem por bandeira o Evangelho, não tem como dar errado, não é? Então, vale a pena a gente conhecer. Então, outro aviso. Eu estou empolgada porque todo mundo sabe que eu gosto muito assim de ler, né? Outro aviso. Lá embaixo no quadro, temos as feirinhas das vovós, que vai ser no dia 9. Gente, as nossas vovós realmente estão necessitando. E tem lá uma porção de papelzinho. Cada papelzinho é assim, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz,
um óleo, 1 quilo de açúcar. Se cada um de nós pegar um papelzinho e trouxer, gente, vai fazer uma grande diferença. Então, gente, por favor, quem puder, quem tiver disponível, né? Aí, e trazer aqui, entregar aqui no centro, pode entregar em qualquer dia, até o dia 5. Porque a feira vai ser na terça-feira, a entrega das feirinhas. E elas esperam tanto, gente, por esse momento. Elas ficam muito esperançosas, né? O Natal fraterno, a gente esperou e foi aquela coisa, né? Então, vamos nos juntar novamente para o trabalho no bem. Cada um papelzinho, certo? Então, gente, vamos pedir a nossa irmã para fazer a prece inicial, para passarmos a palavra ao nosso irmão. Amado Mestre Jesus, trabalhadores espirituais desta casa, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesta noite, em mais uma noite de aprendizado e conhecimento. Que esta noite, Jesus, seja salutar para o nosso caminhar, nesta semana, durante todos os processos que vamos viver ainda nesta vida. Que a tua luz se faça presente entre nós. Que o teu coração amigo bendiga mais uma vez esta casa bendita, com tuas bênçãos de luz e de amor. E que este mesmo clima de harmonia e de paz envolva o nosso irmão, que vai usar da palavra esta noite, para que através de suas palavras possamos preencher muitas de nossas interrogações, que por timidez, por medo, muitas vezes não conseguimos proferir. E que Deus nos abençoe. E assim, devolvo a palavra à irmã que dirige os trabalhos dessa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso irmão maior, guia e modelo, em nome da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, damos por iniciado o trabalho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Adeilson. Boa noite, muita paz a todos, que Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares, possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui, nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Sem dúvida nenhuma, atravessamos um período muito difícil na história da humanidade. Sem dúvida nenhuma, os ditos tempos que seriam chegados, já chegaram. E nós atravessamos um período muito complicado, em que as criaturas se encontram aturdidas, sem referências, atordoadas, perdidas em meio a tantos desafios, a tantas dores e tantas lágrimas. Se ligamos à televisão, imediatamente somos bombardeados por uma série de notícias que vai minando o nosso psiquismo, o nosso emocional vai se fragilizando e nós nos indagamos muitas vezes se ainda existe saída para a criatura humana. Se lemos um jornal, ouvimos um rádio, enfim, as notícias são as mais tristes e com isso muitas pessoas acabam enveredando pelos caminhos tortuosos da depressão, da síndrome do pânico. São tantos os males emocionais que se instalam na humanidade hoje, que a medicina sempre está catalogando novas situações aflitivas, pois é essa a grande realidade nos tempos atuais. Todavia, nós somos daqueles que acreditamos que, embora para alguns a Terra nunca tenha experimentado um período de tanta penumbra e de tanta escuridão, nós acreditamos que vivemos o período mais luminoso da história do planeta. Acreditamos que
A humanidade nunca teve tantas oportunidades de promover o bem, de fazer o bem, de estabelecer uma nova vida dentro de uma situação conflitiva que a maioria das pessoas experimenta. Buscamos a prece, buscamos a oração, buscamos a casa espírita e nos indagamos diante daquilo que o Espiritismo tem como proposta para as nossas vidas, se de fato nós estamos vivendo de acordo com os postulados propostos por Allan Kardec, pela espiritualidade amiga. Haja visto que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente educativa, porque ela não veio ao mundo para propor a salvação de quem quer que seja. Muito pelo contrário, a doutrina espírita vem como aquele sino que toca para nos despertar da letargia e da preguiça que caracteriza a nossa evolução ao longo desses séculos, porque quando chegamos aqui na Terra, quando chegamos aqui no mundo, reencarnamos para viver as provas que vão nos alçar a um patamar de redenção e de uma condição espiritual melhor, nós acabamos nos esquecendo de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o Espiritismo chega como esse despertador, esse professor. A proposta do Espiritismo é para que definitivamente a humanidade encerre a era da culpa. Essa era já vai longe. As mentes humanas, ao longo dos séculos, já foram por demais manipuladas. E hoje, o Espiritismo vem nos dizer que não existem mais culpados. Porém, cada um de nós é responsável pela própria vida. Cada um de nós está situado justamente no cadinho redentor. Estamos na família que necessitamos, no trabalho que precisamos, nos relacionando com a pessoa com a qual teremos e temos muito o que aprender. É preciso que nós entendamos definitivamente que a construção desse mundo novo que nós entendemos deva acontecer na prática da vida em sociedade, ele começa a se transformar e ele passa a ser novo a partir do nosso comportamento, da nossa conduta e principalmente do nosso despertar. Observamos um quadro realmente doloroso. O número de suicídios entre os jovens cresceu 10% nos últimos anos. É grande o número de jovens que não tem referência, que não sabe o que está fazendo na vida e que é o primeiro não que recebe da vida, seja no namoro, seja num sonho, numa desilusão, numa frustração, já parte para dar cabo da própria vida. As famílias se desestruturam e nós nos indagamos o que será da sociedade daqui a alguns anos. A pergunta, o que será da sociedade, pode ser levada para a intimidade doméstica, lá para dentro da nossa casa, porque a sociedade será no futuro o que fizermos da nossa família hoje. É na nossa família que se encontra, de fato, a oficina das almas, onde nós podemos empreender a construção de um mundo novo, de uma sociedade nova. E nós nos indagamos, mas o que é que eu posso fazer? Será que eu preciso ir à praça pública e empreender uma atitude de herói, entregar-me ao holocausto para que a vida possa começar a se transformar? Absolutamente. O convite que nos chega hoje, a convocação que chega para o meu coração e para o seu coração, é que nós comecemos a empreender a transformação da sociedade lá dentro da nossa casa. Nunca na história da humanidade nós sentimos tanta saudade de Jesus. Nunca na história da humanidade, desde que o Cristo veio à Terra, nós necessitamos tanto desse acolhimento, necessitamos tanto do pão do Evangelho, esse pão que consola a nossa alma, que nos dá força para prosseguir, que nos leva adiante, que aponta um caminho, que ilumina uma direção para os nossos destinos aqui na Terra. E eu me recordo, pensando no Evangelho, daquela passagem do Monte das Oliveiras,
na noite derradeira em que o Cristo seria traído pelo beijo fatídico de Judas, e me recordo do alerta que Jesus oferece aos seus discípulos antes de se recolher para a oração. Eu peço licença a vocês para ler o texto registrado por Mateus, para que não percamos uma palavra a fim de refletirmos com muita clareza nesse assunto. Mateus registra no capítulo 26, versículo 40, a seguinte frase: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Eu vou repetir essa frase porque ela é emblemática e a partir dela eu vou discorrer o raciocínio para que a gente possa avaliar a nossa postura diante desse convite de Jesus. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Jesus recolheu-se em oração e pediu para que os apóstolos ficassem despertos e velassem com ele. Mas todos adormeceram. Nem uma hora, ele disse a Pedro, pudestes velar comigo. O que significa uma hora na eternidade? Na vida imortal de um espírito, senão uma passagem aqui na terra. Uma encarnação nossa, certamente pode ser entendida como uma hora na economia da nossa vida espiritual. E poderíamos nos indagar hoje se, nessa nossa encarnação, na vida que temos hoje, estamos dispostos a velar com Jesus, pelo menos nesta encarnação. E muita gente compreende que velar com o Cristo é adotar uma vida absolutamente religiosa, onde nós nos isolamos do convívio das outras pessoas e empreendemos uma atividade, seja caritativa na casa espírita, sejam outras atividades onde quer que estejamos, nos colocando como criaturas diferentes, que absolutamente não somos. Essa uma hora que o Cristo nos pede para velar com Ele, será que de fato hoje, nessa encarnação, que é uma hora na nossa história de imortalidade, nós estamos dispostos a velar com Jesus? E o que é que eu preciso fazer para velar essa uma hora com Cristo? Eu preciso estar aqui no Seara de Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Eu preciso dar sopa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Ou eu devo entender que velar com o Cristo é estar presente no meu lar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, com as pessoas que eu amo? É claro que o Seara de Deus, assim como outras dignas instituições, tem o papel de escola de almas, e aqui a gente vem para aurir forças, para ganhar forças para seguir adiante. Afinal de contas, a vida é muito dura, e quando em vez nós precisamos buscar forças, através do passe, através do estudo da doutrina espírita, através da atividade caritativa. Todavia, o grande desafio para as nossas vidas nos dias atuais é estarmos juntos à nossa família. Quando nós nos deparamos com situações escandalosas, quando a gente ouve falar de baleia azul, de jovens que se matam através de jogos, nós nos indagamos com muita tristeza: aonde estão os pais no instante em que o filho se recolhe no quarto com um smartphone? O nosso senso de amor e proteção para os nossos filhos é muito grande. Nós nos preocupamos em dar a melhor escola, não é isso? Não é, pessoal? Pessoal, respondam logo para acabar logo, tá certo? Nós nos preocupamos em dar a melhor escola, então eu vou matricular o meu filho na melhor escola. Nós nos preocupamos em colocar no inglês, se possível colocá-lo para aprender uma profissão. Munimos os nossos filhos de toda essa formação e tudo aquilo que o nosso dinheiro possa bancar, para que intelectualmente ele possa lograr uma formação, ganhar um diploma para ser feliz. Não é assim? Esse é o entendimento de felicidade que nós temos. Só que os dias atuais,
nos mostram e nos revelam, por isso os tempos são chegados, que a formação intelectual acadêmica não é suficiente para garantir a felicidade de ninguém. Porque se fosse assim, os médicos seriam felizes e não se suicidariam. Psicólogos não se suicidariam. Acadêmicos não se suicidariam. Falta alguma coisa. E nos dias em que nós somos sitiados por baleias azuis, leões roxos, zebra xadrez e toda essa gama de situações que revelam para nós que nós estamos ausentes do convívio com os nossos filhos, nós precisamos entender definitivamente. E essa é a proposta do Espiritismo para as nossas vidas, como cristianismo redivivo e como o Cristo educador. Nós precisamos entender que a alegria e a felicidade dos nossos filhos passa por um sentido que a vida tenha. A vida precisa ter sentido. Os nossos filhos precisam saber e receber uma instrução que os espiritualize. Caso contrário, nós continuaremos com o nosso barco à deriva nesse mar tempestuoso que é a vida aqui na terra e sem direção. São tantos os jovens que estão com os braços erguidos pedindo socorro dentro dos lares e os pais não se apercebem. Daí a importância de fomentarmos uma educação que espiritualize. É preciso falar de Deus para os nossos filhos, mas não esse Deus entronizado pela ignorância humana. Um Deus que se aproxime, que esteja perto, que preencha o nosso coração e as necessidades dos nossos filhos. Afinal de contas, em O Livro dos Espíritos, as entidades amorosas responderam a Allan Kardec com muita correção, informando que a paternidade é uma missão, a nossa maior missão, o nosso maior compromisso. Que filhos nós estamos deixando para o futuro, lembrando que todos nós iremos reencarnar. Em que famílias? Que tipo de família nos aguarda num futuro breve, quando desencarnarmos e precisarmos voltar aqui na Terra? Nós entendemos com muita clareza e com muita singeleza e simplicidade que o Espiritismo é o divino educador. É aquele que veio alforriar as nossas consciências, as nossas mentes da culpa, mas nos dizer e nos legar responsabilidade, já que temos total liberdade para semear o que desejarmos, nós temos que ter total responsabilidade para recolher o ônus ou bônus dessa nossa semeadura. Diante de tudo o que está acontecendo, não é possível que as pessoas desejem e necessitem de socorro e caminhem para o centro espírita e permaneçam no WhatsApp, no celular. Não é possível que as pessoas venham ao Seara de Deus e fiquem trocando mensagens ou olhando o Facebook. O momento é sério, é grave, é delicado e cada um de nós carrega hoje a sua cota de dor, a sua cota de lágrimas e precisamos estar atentos porque cabe a nós a própria cura, a própria libertação, a própria melhoria da vida, porque se eu estou em paz, os meus olhos para o mundo é outro. Se eu tenho amor no meu coração, quando eu contemplar o meu semelhante, eu terei mais ternura ao contemplá-lo. Se eu tenho ternura e amor no meu coração, quando o meu filho em casa precisar de mim, eu estarei presente. E quando nós nos referimos a estar em casa, é estar de fato em casa. Quando nós nos referimos a estar no Seara de Deus, é estar no Seara de Deus. Então, se amanhã de manhã você acorda pela manhã e vai tomar café, pega aquele pão crocante,
corta carinhosamente, passa a manteiga, ou vai comer cuscuz, não é? Eu já estou até me tornando nordestino, porque eu sou de São Paulo, ela falou, não foi? Moro aqui há 2 anos e meio. Quando eu morava em São Paulo, eu me estressava. Aqui no Nordeste eu me arreto. É interessante essa comparação. Eu venho me arretando aqui. E agora, quando eu sou convidado, eu estava lá no Rio de Janeiro a semana passada com o Luiz, fui fazer uma jornada de palestras lá. E eu estava conversando com um grupo e me perguntaram, de onde você é? E eu, todo orgulhoso, disse, eu sou de São Paulo, do Guarujá, do lado de Santos. Ele falou, duvido com esse sotaque seu. Quer dizer, andando junto com a minha esposa, que arrasta a língua, o nordestinês, eu já estou assim, ficando nordestino e me arretando. Então, quando eu falo, as pessoas já dizem que eu me tornei nordestino. Ou seja, estou evoluindo, não é isso? Muito bem. Diante dessa nossa realidade, da situação que vivemos hoje, é preciso que nós despertemos. O tempo é agora. É preciso velar 1 hora com Jesus. Velar com Jesus não é ter uma atitude apartada do convívio e das provas que a vida na terra nos traz. Velar com Jesus é estar junto àquelas pessoas que necessitam de nós. Nós lançamos o nosso olhar para longe. Lançamos a nossa compreensão para as pessoas de fora da nossa casa. Mas na intimidade doméstica, nós não conseguimos enxergar aqueles que nos pedem socorro, aqueles que estão necessitados da nossa compreensão. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Os convites da vida é para que nós nos afastemos de casa. Saiamos de casa para mais longe possível, para se afastar dos problemas, quando Cristo nos propõe o retorno ao lar. Porque é lá no lar que ele se encontra. Os jovens hoje, me permitam essa colocação, são os filhos do Calvário. Por que eu falo isso? Porque eu tenho trabalhado muito com jovens, faço muitas palestras para jovens, e sou convidado a viajar muito para me encontrar com jovens. E eu tenho encontrado cada quadro triste. Uns se queixam, o meu pai não me ouve. O outro diz, meu pai não fala comigo. O outro diz, eu não vou nem fazer perguntas sobre sexo para ele. Se eu perguntar sobre sexo, ele vai bater na minha cara. Nós precisamos mudar este quadro. Precisamos alterar. O Espiritismo trouxe para nós uma lente nova, para que a gente coloque e contemple os velhos problemas humanos de uma outra maneira. Precisamos voltar para o nosso lar. Mas não é a minha família, não é a família ideal, eu não me identifico com ninguém, mas tenha certeza, se você é portador de tanta superioridade, é porque você tem condição de ajudar aqueles que se encontram contigo na intimidade doméstica. Eu não consigo olhar para o meu filho, não me identifico com ele, mas é justamente por isso que Deus te deu essa oportunidade para que você possa empreender o trabalho da tua redenção através do amor que você pode entregar a Ele. Mas a minha esposa, eu tenho tanta dificuldade, não tem problema, quer trocar de esposa, vai trocar de esposa, de endereço e de problemas, vai arrumar outros maiores. O nosso olhar deve ser um olhar de fato, de quem acredita, mais do que acreditar, porque acreditar é uma coisa, saber é outra, de quem sabe que nós reencarnamos, que somos espíritos imortais, que não adianta protelar as provas, se eu tenho que passar, eu vou enfrentar com bom ânimo, com amor. É por isso que nós sempre alertamos, quando temos oportunidade de falar, como o Espiritismo é o professor das nossas vidas. É por isso que nós necessitamos falar de Deus, falar de amor e levar o Espiritismo para a nossa proposta de vida. Os nossos filhos, sejam crianças ou sejam jovens, só enxergarão em nós a presença do Espiritismo quando as nossas ações se coadunarem com o nosso discurso, com o nosso verbo. Caso contrário, nós não conseguiremos convencer ninguém e todo o nosso discurso, tudo cai no vazio, porque a gente fala uma coisa e age de uma maneira totalmente diferente. O nosso lar. Primeira oficina do Espírito na Terra. A nossa casa.
a nossa mãe, que possivelmente não é uma mãe perfeita, mas foi aquele espírito com quem nós nos preparamos lá no mundo espiritual para que ela pudesse abrir as portas da vida, para voltarmos a vestir novamente um corpo de carne, o nosso uniforme escolar, para frequentar as aulas tão difíceis nos dias de hoje. Ah, o nosso pai, às vezes, não aquele pai amoroso, aquele um tanto duro, fechado, que você vai abraçar e não consegue, uma pessoa difícil, complicada de manifestar afeto, mas é aquele pai que nós devemos nos lembrar e na acústica da nossa alma, agradecer a Deus por termos reencarnado através dessas criaturas. São os pais que nós merecemos ter, são os filhos com os quais nós merecemos conviver, é a esposa ou marido com quem nós necessitamos aprender. Bendito o Espiritismo, que abre os nossos olhos, que nos consola, que nos dá uma visão, que enxuga as nossas lágrimas, que aponta um caminho e que diz: tudo vai passar. Por mais alta que seja a montanha, ela jamais conseguirá esconder a luz do sol do amor de Deus para as nossas vidas. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor. Quem não conhece a dor? Você conhece a dor? Ela conhece, ela, eu conheço a dor. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor e o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito que ensina, e eu dedico essa última parte do poema aos evangelizadores, aqueles que trabalham na área da educação, que se esforçam por orientar crianças e jovens. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás
aventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é uma luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Marchemos, pois, para o infinito, na certeza de que hoje a terra está mais iluminada. Sabe por quê? Porque, como disse o Cristo, o reino de Deus está dentro de vós. É dentro do nosso coração que cabe a edificação desse mundo novo, dessa felicidade genuína, da paz prometida por Ele, que nos alertou, afirmando: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, a paz que o mundo não vos pode dar. E nós refletimos nessas palavras de Jesus: aonde está a sua paz? Aonde está o seu tesouro hoje? Qual é o seu objetivo de vida? Lá estará o vosso coração. Lá está o seu tesouro assentado, talvez, sobre bases que os ladrões destroem, a ferrugem consome, e nós acabamos nos perdendo, ou assentado em bases simples, humildes, porém verdadeiras. Desta forma, nós afirmamos e reafirmamos com muita tranquilidade, com muita serenidade e convicção: nunca houve tanta luz sobre a terra. Mas o Donald Trump está querendo entrar em guerra com a Coreia do Norte. Nunca houve tanta luz sobre a terra. Mas os crimes, os assaltos aumentam a cada dia. Nunca houve tanta luz sobre a terra. Mas a violência aumenta, as dificuldades são muitas, a Lava Jato está lavando e tirando a gordura da moral pública, da política pública. Nunca houve tanta luz sobre a terra. Sabe por quê? Se você vai num quarto escuro, onde estão guardadas as suas bagunças, e você coloca uma lâmpada de 40 watts, e você acende a lâmpada, você vai ver uma parte da bagunça, porque a lâmpada de 40 watts, ela só ilumina 40 watts. Mas se naquele mesmo quarto de bagunça, você coloca uma lâmpada de 150 watts, você vai enxergar mais bagunça ainda, não é assim? É ou não é, pessoal? Responda só mais uma vez que já vai acabar. É ou não é? É. Se nós iluminamos a terra, e ela está iluminada pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus, nós vamos contemplar as misérias humanas e todas essas mazelas que acontecem na nossa sociedade. O importante é que nós tenhamos o reino de Deus edificado dentro de nós. Para nos tornarmos criaturas alienadas? Claro que não, absolutamente. Para atuarmos com amor, com denodo, com zelo, aonde quer que estejamos, dentro do nosso lar, dentro do banco, em qualquer lugar que nós possamos estar, que Deus fale através das nossas ações, da nossa atitude, da nossa postura, porque é muito importante em alguns momentos que a nossa postura seja apenas a postura do silêncio, porque até o silêncio, em algumas situações, é uma ação de caridade. Até silenciar é auxiliar aquele que se encontra corrompido pela cólera momentaneamente. Até promover o silêncio, deixar que as agressões que nos cheguem por um ouvido saiam por outro, é uma atitude de caridade. Se nós passarmos a meditar acerca da história e do benefício que o silêncio trouxe ao longo da história humana, nós iremos nos surpreender. Se nós pensarmos no silêncio de Maria aos pés da cruz, se nós pensarmos no silêncio de Jesus ao deitar o olhar sobre a multidão que zombava
e fazia ironias dele como o rei dos judeus. Se nós pararmos para pensar no silêncio daquele que se encontra na antessala de um médico, aguardando o resultado de uma biópsia, de um diagnóstico. Se nós pararmos para pensar na importância do silêncio para aquele que se encontra no corredor da morte, aonde exista tal legislação em vigor, com pena de morte para os criminosos. O silêncio, muitas vezes, é uma forma de Deus se manifestar por nós, quando evitamos pancadarias verbais com os nossos filhos, com a esposa, aonde quer que estejamos, aonde pudermos promover a paz. Nós temos ainda alguns minutos, mas eu gostaria de pedir licença a vocês para, primeiramente, agradecer a oportunidade, agradecer ao Mário, de poder conhecer essa instituição, né, da qual eu já ouvira falar, já tinha escutado falar algumas vezes, mas nunca tinha tido a oportunidade. Agradecer ao Luiz, que ensejou a nossa vinda através do Mário aqui essa noite. Convidá-los para conhecer um pouco do nosso trabalho. Temos alguns livros que trouxemos, que estão ali, tem 2 crianças ali daquele lado. Se vocês entrarem ali, vocês estão perdidos, porque essas crianças, elas têm uma lábia para vender, que só você vendo. É o filho e a filha que Deus me deu nessa vida, não é? Me adotaram como pai. A minha esposa que está ali também, que é a minha mentora encarnada, a minha gratidão. Os livros estão ali, nós fazemos o convite para que você possa conhecer o nosso trabalho. Não precisa comprar, o abraço é de graça e eu trouxe um saco sem fundo para distribuir para quem quiser. Eu gostaria de, no encerramento desse nosso encontro, nesses breves minutos que temos pela frente, antes de contar uma história, porque a minha vida é contar histórias, dizer a vocês que esse momento que nós estamos desfrutando agora é algo muito importante na nossa economia espiritual. Quando nós paramos para prestar atenção nos sinais que a vida nos dá, nós podemos mudar a nossa história de vida. Basta que prestemos atenção. Se nós prestarmos atenção nos recados que a vida nos envia diariamente, por outras pessoas, por uma situação, através de uma mensagem, nós podemos empreender a transformação necessária para ter uma vida melhor, mais feliz, mais confortável emocionalmente e mais confortável espiritualmente. Então preste atenção nesses sinais. Quando eu vim a esta casa hoje e cheguei à porta, eu encontrei Jesus. Ele estava ali na porta, no olhar amoroso que me recebeu. Passei pelos corredores e encontrei Jesus, sentadinho ali na fila de espera. Ele veio falar das suas mazelas para os orientadores da casa. Eu subi até aqui em cima e Jesus estava aqui. No aperto de mão que eu recebi, no olhar amoroso, na emoção da minha irmã, que estava sentada comigo ali, eu encontrei Jesus. Durante a minha fala, quando eu olhava para os senhores, para as senhoras, eu via Jesus sentado entre vós. Ele acariciava alguns, dizia palavra de bom ânimo para outros, dizia da sua fidelidade amorosa para você e para o seu coração. Eu olhei mais adiante e vi Jesus sentado lá no fundo, tentando desfazer a preocupação do semblante do pai que pensa na situação difícil da vida. Ele estava ali, ele estava aqui no meio, ele estava aqui na ponta. Jesus estava aqui e ele permanece aqui, porque ele disse e nos prometeu que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente, e ele está aqui. Mas é preciso que nós despertemos para velar com ele. Como disse Mateus, narrando a situação em que o Cristo se volta: então, Pedro, nem uma hora velastes comigo? E Jesus está aqui indagando a cada coração: então, nessa tua encarnação,
Não queres velar comigo? Não vais velar comigo uma única hora, seja no seio da família, seja no setor de trabalho, na casa espírita, no Seara de Deus, aonde quer que estejamos? É importante nós compreendermos que Jesus sempre vela por nós, mas a gente precisa compreender definitivamente que nós precisamos velar com Ele. Ele aguarda isso de nós. Velar com Jesus, como eu disse há pouco, não é se transformar em uma criatura especial, absolutamente. É ser um homem comum, que sente raiva, mas não cultiva raiva, que tem dificuldades e se vigia. Eu errei, mas vou recomeçar. Eu caí, mas não vou ficar identificado com o chão, vou me erguer, vou levantar minha cabeça e vou seguir adiante. É velar com Jesus. Eu vejo Jesus agora, quando Ele se aproxima do teu coração, para dizer que Ele ama, dizer que também sente saudade de você, tanto quanto você sente saudade dEle. Mas é preciso velar com Ele, velar com Jesus. Há uns anos atrás, quando eu morava em Santos, nós frequentávamos uma instituição que tinha um trabalho tem ainda um trabalho muito nobre e muito bonito. 2 amigos nossos, um médico e um dentista, conversavam e se indagavam: o que é que nós vamos fazer para conseguir evoluir um pouquinho nessa encarnação, já que é tão difícil evoluir aqui na Terra. Um deles olhou para o outro e disse assim: já sei, vamos fundar uma casa espírita lá na zona do Meretrício. O outro olhou daquela proposta, ficou um tanto duvidoso, mas está aí, é uma boa proposta, a gente pode pensar seriamente em fundar essa casa espírita. E eles alugaram um imóvel ali na beira do cais, ali em Santos, na faixa do cais, zona de prostituição, de crack, de drogas, de tudo que é coisa terrível que acontecia naquela região. Prepararam a casa, alugaram aquelas casas antigas do final do século XIX, começo do século XX, aquelas casas que tinham porão. A casa alugada, marcaram o dia da palestra, foram a São Paulo, conversaram com um médium que recebia o Batuíra, me escapa o nome dele agora, e ele orientou que a casa ganhasse o nome de Centro Espírita e Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros. E assim foi feito, a casa foi fundada, chegou o dia da inauguração, abriram a porta para a casa receber os convidados para a palestra de inauguração e o povo começou a entrar. Gente urinada, gente defecada, sem camisa, bêbado, prostituta, toda aquela gama de filhos do Calvário. Entraram, sentaram-se, era a hora da palestra, um olhou para a cara do outro, olharam para o público e disseram: muita paz, boa noite, acabou a palestra. Eles não sabiam o que dizer. Para a gente que estava ali defecada, cheirando mal, urinada, era esse o público. Ficaram surpresos, prepararam-se para a palestra seguinte. Quando as pessoas foram urinadas, defecadas, bêbados, prostitutas, viciados, pessoas que cheiravam, usavam o crack, elas entraram. Está aqui para você um absorvente, está aqui para você um pente, está aqui para você um presto barba, está aqui para você uma camisa. Se você quiser tomar um banho, tem os banheiros ali. As pessoas entraram, começaram a tomar banho, pentear o cabelo, saíam dali com chinelo novo, uma camisa nova. A casa começou a dar esse tipo de assistência. Dali a alguns meses já tinha uma palestra de 15 minutos, não mais. Já tinha o passe, já tinha a sopa, como tem aqui no Seara, já tinha o chá. A casa começou a ganhar credibilidade por trabalhar com aquele público. Mecenas se aproximaram, deram dinheiro, compraram casa. Veio outro mecenas: o que vocês precisam? Comprem mais uma casa. Compraram outra casa, anexou. Em 2014, 2015, se a minha memória não me trai, foi inaugurada uma sede nova, muito bonita, com banheiros maravilhosos, tal qual aquele povo merece e necessita. Hoje eles vão para lá, ouvem palestra, passe, tem estudo, comem, trocam de roupa, não entram mais sem camisa, não entram mais bêbados, mudou tudo completamente. Certa época, quando morava lá, eu fui convidado a fazer o evangelho,
às 7 horas da manhã para os moradores de rua, no domingo. E eu ia lá. Chegávamos lá, líamos o Evangelho, eles gostavam, e como eu gosto muito, e meu negócio é escrever histórias e contar histórias, eu contava algumas histórias. Eu contei algumas histórias para eles, e eles aplaudiam, depois entusiasmados, e eu fiquei até tocado. Nossa, eles entenderam a história, que bacana e tal e tal. Então eu me comprometi aos domingos, me dirigia àquela casa para contar a história para os moradores de rua. Na verdade, eles vinham da gandaia da noite, ali da faixa do cais, não é? Uns negrões altos de mini saia, não é? Alcoolizados, entravam, sentavam, era o público. E eu contava histórias e disse assim para eles: olha, domingo que vem eu não venho contar histórias porque eu vou estar lá no Paraná fazendo palestra, então eu não venho. Mas daqui 15 dias eu volto. Passava 15 dias, eu ia para casa, quando ia pelo caminho, tinha moradores de ruas deitados lá pelo chão, eu passava e mexiam comigo, ei, eu virava e falava: como é que você foi de viagem? Foi tudo bem e tal? E eu olhava aquilo, eu achava impressionante o carinho e o amor que eles tinham. Aí eu decidi então arrojar mais ainda na contação de histórias e disse assim: olha, eu hoje vou contar umas histórias para vocês e depois eu vou propor aqui um desafio para vocês, ok? Ok. Contei a história, eles se emocionaram, bateram palmas e depois eu disse assim: eu quero saber, quem aqui dos senhores tem coragem de me dar um abraço? Que surpresa, formou-se uma fila. Aqueles moradores de rua formaram uma fila e eu comecei a abraçar um por um. À medida que eu abraçava, eu já sabia que teria que reforçar o meu desodorante para o próximo domingo, porque eu me propus a contar histórias e abraçar aquelas pessoas todos os domingos. E eu ia para lá. Contava a história, formava fila. Tinha uma velhinha que entrou na fila 2 vezes para ganhar 2 abraços. E eram homens, negrões, mini saia, todo aquele quadro. E a gente se abraçava e era muito tocante para o meu coração. Mas a vida, depois dessa experiência, iria escrever uma história na minha vida, que jamais, por mais que eu tivesse inspiração, eu conseguiria escrever. Naquela época, meu filho morava em São Paulo, capital. 80 quilômetros de distância de mim. E ele era solteiro naquela época. Certa noite, domingo, de domingo para segunda, ele foi no banheiro, morava sozinho. Meia-noite ele foi no banheiro, teve uma crise da coluna, caiu no chão do banheiro. Começou a gritar por socorro, porque ele não conseguia se mexer. Os vizinhos ouviram, chamaram o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi até a casa do meu filho, arrombou a porta, entrou, pegou meu filho no chão, colocaram numa maca e levaram para um hospital ali, no centro mesmo, ali próximo, eu não lembro o nome do hospital. O Vitor foi, tomou uma injeção, ele foi sem carteira, sem chinelo, foi com aquele, sabe aqueles shorts velhos que a gente gosta de dormir, aqueles furadinhos, era com esse que ele estava. A camiseta do mesmo jeito. Era 5 horas da manhã. A injeção fez efeito e ele queria voltar para casa. E como é que iria voltar? Ele decidiu voltar a pé. E saiu andando por ali. Caminhando, 5 horas da manhã. Centro de São Paulo realmente tem que estar protegido, porque senão... E ele foi andando. E quando ele passa embaixo de um viaduto, uma voz diz assim para ele: ei, pss, pss. Ele se vira, era um morador de rua. Olhou para o meu filho de cima a baixo, viu ele descalço e disse assim: nossa, você está mal, hein? Você está descalço? Vem aqui que eu vou te dar um par de chinelos. E ele deu um par de chinelos para o meu filho. E disse assim: eu posso fazer uma prece por você? E fez uma prece pelo meu filho. E no final de tudo ele disse assim: eu posso lhe dar um abraço? E deu um abraço no meu filho. Uma história inesquecível para mim, que depois transformei, adaptei numa história infantil, numa das histórias da coleção Jesus e as Crianças,
dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu escrevi uma história infantil para cada capítulo do Evangelho, e essa história eu adaptei dentre essas 28. Por mais que eu tivesse inspiração, eu jamais conseguiria escrever uma história como essa. Jesus estava lá, como ele está aqui. Estava lá naquele morador de rua, que apenas sinalizou para mim que eu deveria continuar com a minha tarefa e ser grato a Deus pela proteção oferecida ao meu filho naquele dia. Jesus está aqui e Jesus está conosco em todos os lugares quando nós evocamos a presença dele ao nosso coração. Jesus sempre está conosco, principalmente quando nos convida a dizer: Pai nosso que estás nos céus. Na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e desesperos. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muita paz. Nossos sinceros agradecimentos a Adeilson Salles, que trouxe palavras tão confortadoras para nós, que nesse momento estamos tão descrentes de tantas coisas. E aí a gente vê que Jesus sempre esteve e estará a nos esperar. Que a gente possa, né, continuar nessa lida, certo? Que a gente possa continuar nessa lida, nessa estrada, e que Adeilson possa continuar esse seu caminho fantástico de evangelizar. Porque sem o evangelho nós não somos nada. Sem Deus somos órfãos. Sem Jesus somos criaturas abandonadas. Então, gente, quem desejar os livros de Adailton, ele está aqui, vai autografar, né? Então, a gente vai também aguardá-lo no Cimesp, né? E convidamos também, em nome da casa, Mário Jorge ali, para que outras vezes ele possa estar aqui conosco, porque é muito bom ouvir falar de amor, não é? No mundo tão descrente, o amor é essencial. Então, vamos pedir à nossa irmã Maria para fazer a prece final. Meus irmãos, diante de tanto amor que a gente recebeu agora à noite, nesse momento, através do nosso irmão Adeilson, que possamos fechar os nossos olhos por 5 segundos e agradecer ao Pai, tanto amor que Ele nos doa. Agradecer ao Pai, a família que nós temos, agradecer ao Pai, os filhos que nós temos, a nossa esposa, nosso marido, nossos irmãos. Agradecer ao Pai pela bondade que está todo momento em nossos lados. E pedir ao Pai que possamos cada vez mais sermos melhores, sermos mais humildes, nos resignarmos com as nossas dores, porque elas serão necessárias para o nosso crescimento. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos pela paz, pela luz. Te agradecemos pela união de todos nós. Que possamos um dia, Mestre, nos darmos a mão e sermos realmente irmãos. Irmãos no amor, irmãos na paz. Que o amor de Jesus se estenda a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.
Em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, com o coração cheio de amor, que a gente possa permanecer com esse sentimento sempre. Muita paz para todos. Ah, eu disse assim, equivocadamente, o dono da casa é o presidente da casa, Mário Jorge. Ele me pediu para retificar.